Fala galera, eu sou o Samuel. Fala galera, eu sou o Flávio. E nós estamos na na área. área. E vocês podem ver aqui que eu tô de cabelo cortado, né? A gente ficou um tempinho sem gravar, porque a gente tava aí resolvendo umas paradas aí de ano novo, de Natal. Enfim, voltei aqui, cabelo cortado, ele também Tá recentemente crescendo. cortado, que já tá crescendo um pouco, ele começou na academia. Mas enfim, a gente vai começar, rapaziada, um novo quadro. Se vocês quiserem, pode ser noticiários do futebol. Pô, eu não pensei em nenhum nome pra esse quadro, mas eu vou pensar logo, tá? Mercado da bola, pode ser. Pode ser, mercado da bola. Dos dois na área. Enfim, a gente tá com 4 assuntos aqui pra vocês verem. E eu não vou falar o nome dos assuntos, eu vou só ir soltando as informações. A primeira vai ser: recentemente o Tite foi apresentado no Cruzeiro após a saída do técnico, acho que português, Leonardo Jardim, que até que fez um bom trabalho nesse ano, mas infelizmente bateu na trave em todos os campeonatos que tentou, inclusive no Campeonato Mineiro. O que você tem a dizer sobre essa apresentação do Tite no Cruzeiro, Flávio? Então, eu espero que o Tite faça um bom trabalho no Cruzeiro, tenha uma admiração pelo Tite, não pelo que ele fez no Flamengo, né? Mas na seleção, né? Escutou daí que ele não deu uma Copa pra gente, vacilou com a gente, largando a gente lá e foi pro vestiário. Mas é um técnico estreante, tem títulos grandes no seu currículo, tem um título mundial com o Corinthians, tem uma Libertadores. Era o único time, o único técnico em 10 anos a ganhar um jogo lá na altitude, sem ser treinador de algum time lá da altitude, né? Então é um técnico muito regular, eu diria. Desde não ter na fama de retranqueiro, é um técnico muito regular. Eu acho que vai dar bom, mas espero que não ganhe nada também. Brincadeiras à parte, rapaziada, o Tite assinou com o Cruzeiro por uma temporada, tá? O motivo da saída do Leonardo Jardim do Cruzeiro não foi esclarecido exatamente, mas foi problemas pessoais, questões pessoais aparentemente, ok? Então eu acho que o Cruzeiro ainda vai fazer suas contratações, acredito, mas já está com um novo técnico para preparação da projetação, né? Pro ano de 2026, que já começa no final de janeiro com o Campeonato Brasileiro. Então já tem que agir logo nessa reta final de ano, começar trazendo técnicos e times e jogadores aí, os demais times brasileiros. Eu acredito que se o Cruzeiro fizer boas contratações pontuais e com jogadores que sejam bons, não precisam ser tão caros, mas que apresentem um bom futebol a nível Brasil, digamos assim, eles podem até disputar por tudo ano que vem, tá? Não sei se vai ganhar tudo, né? Isso é uma questão que fica aí, mas pode disputar bastante, rapaziada. Enfim, esse foi o primeiro assunto, tá? Falando sobre, começando esse vídeo aqui, a gente vai para a segunda informação, tá? Um jogador que tá praticamente fechado, tá? Acho que só falta acertar alguns detalhes e só falta ser o anúncio dele no time rubro-negro no Flamengo para 2026. O espanhol Tati Castellano, ele é argentino, na verdade. O argentino Tati Castellanos, perdão aí pela nacionalidade que eu falei errado de jogador. O que você fala sobre isso, Flávio, já que a gente tem aqui um flamenguista para falar sobre a nova contratação do seu time para o ano que vem? Então, eu vi alguns lances dele lá na Lazio, é um cara que eu vi que ele bate muito de treneira pro gol, ele não pensa muito. Eu acho que essa é uma das minhas poucas críticas ao Pedro, eu acho que ele pensa muito na hora de finalizar. E o Tati Castellanos, né, que tá custando 25 milhões de euros pro Flamengo, mesmo 3 milhões a mais do que o Samuel Lino, né, ou seja, essa é a contratação mais cara da história do Flamengo. Então vai ser bem impactante, eu diria. Ele é argentino, como eu já falei, e está no seu melhor momento lá na Lazio. Tem 3 anos lá na Lazio já, e está no seu melhor momento. É um atacante de 26 anos, ou seja, que pode dar muitos frutos ao Flamengo. Perdão, rapaziada, eu tô comendo aqui, tá? Mas enfim, só complementando o que ele falou. Esse jogador é um ótimo jogador, tá? Eu não sei se vem para ser titular na equipe do Flamengo, acho que vem para disputar a titularidade com o Pedro, né? Provavelmente. Então a gente não sabe o certo se ele vai ser titular, mas já tá nos últimos detalhes, rapaziada. Alguma coisa que é um mínimo detalhe pode acabar travando essa negociação do Flamengo com a Lazio, é porque a Lazio tá tentando segurar um pouco ele, porque aparentemente eles não têm
perdão, Um substituto. um substituto à altura dele, não tem nenhum reserva tão bom quanto o Tati Castellanos ou a nível Itália. Então acho que isso pode travar um pouco. Um adendo aqui, ontem eu dei uma lida no, acho que foi no GE que eu li, a Lazio, se eu não me engano, ela tá com transfer ban. Ela tem que equilibrar as contas. Eu acho que, mesmo que ele não tenha um substituto à altura do Tati Castellanos, por equilibrar as contas, para ter dinheiro para pagar o salário e manter o clube, vão acabar liberando, porque o Flamengo quer pagar em 2 vezes uma parcela de 18 milhões e o restante depois. Ou seja, vai ser bem significante o valor para eles. É isso, rapaziada. De acordo com o colunista Rodrigo Matos, que falou algumas palavras sobre essa negociação da Lazio com o Flamengo sobre o Tati Castellanos, a gente fez uma apuração e após uma pesquisa a gente vai falar o que ele disse a respeito sobre essa negociação e também sobre esse jogador, né? Então, desde o meio do ano o Flamengo tenta esse jogador, o Tati Castellanos, e a Lazio não liberou de jeito nenhum. Inclusive a Lazio estava com transfer ban, você acabou de dizer, né? Sim. Na época. E ela não ia liberar o jogador porque não ia ter centroavante para substituir o centroavante titular dela. É um jogador que rende muito bem, tem números muito bons na temporada italiana, né? Que está no meio dessa temporada agora, 25-26. Vão entrar de férias agora por alguns meses, mas por alguns meses não, né? Por algumas semanas só agora do ano novo. E no meio, no fim de janeiro, já devem voltar a jogar bola, enfim. É difícil porque é um jogador muito importante para a Lazio e vai ser difícil de liberar nem agora. Agora é um jogador que interessa ao Flamengo. Então o Flamengo vai lá, chega na janela, ele vai lá, dá aquela piscadinha e quer saber, será que muda o status do meio do ano? E, fecha aspas, essas foram as palavras de Rodrigo Matos. E aí, você tá confiante que o Flamengo fechar essa contratação, cara? Cara, acredito que sim, porque, igual eu falei, o Flamengo quer pagar à vista a maior parte do valor que a Lazio pediu. E, tipo, é aquilo, cara, mesmo que ele seja titular, o Flamengo está disposto a pagar a multa dele. E se o Flamengo está disposto a pagar a multa, tem que ver se o jogador quer vestir a camisa do Flamengo. Se ele quiser, eu acho que não vai ter nenhum empecilho, né? É isso. E tem outros asteriscos também, né? O Flamengo também quer contratar outros jogadores. O Jair, ex-Botafogo, da Premier League. Conheço ele, um bom jogador, um ótimo jogador. E o Vitão, né? Que é um relacionamento Precisa de mais antigo, vamos dizer maturidade, assim. Jair. Mas é um ótimo jogador, bem jovem, com muito potencial. O Flamengo quer rejuvenescer o seu elenco, que quer atrás do Vitão desde o início do ano. Mas é isso, eu acho que só o Tati Castellanos vai vir. Se o Vino Jair vai ser de bom, vai ajudar bem o elenco. Sim, rapaziada. E essa é só alguns linhas de interesse do Flamengo e vejamos, tá? É só um empecilho mesmo que pode talvez travar a negociação, mas o Flamengo já está extremamente avançado com o Tati Castellanos, só falta dizer o sim dele, só faltou um anúncio que talvez se fechar mesmo daqui a uma semana, daqui a alguns dias, já deve ser anunciado. Fechou, rapaziada? Então, se você está gostando do vídeo, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e manda pro seu vídeo se ele gosta de futebol. Tá bom, rapaziada, terceira notícia do dia e penúltima é sobre a possível volta do meu monstro Tiquinho Soares ao Botafogo, ao gigante glorioso. Enfim, rapaziada, o que eu posso dizer pra vocês? Eu vou falar que eu vou me estender um pouco, por uns 2, 3 minutos ou até 5. Porque, minha opinião sincera, rapaziada... Um atacante de gols fáceis, né? Não, mais ou menos, tá? Mas ele faz o que tem que fazer dentro daquilo que a posição dele exige dele, exatamente. E, rapaziada, esse ano de 2020 do Botafogo foi um ano ruim, tá? Para alguns foi um ano péssimo, foi um ano bem ruim mesmo, tá? Caiu cedo na Libertadores, né? Perdeu a Supercopa, caiu muito, nossa, foi eliminado de forma vexatória no Carioca, por mais que ninguém ligue, mas mesmo assim ficar em nono é péssimo, né? Não foi nem jogar Taça Rio, Copa do Brasil, até que foi longe, mas, pô, ser eliminado pelo Vasco, vice-campeão, foi, tá ligado? Não dá, rapaziada. E brasileiro também, meio de tabela, já começou querendo nada com nada e ficou por lá mesmo, mas conseguiu uma vaga na pré-Libertadores pelo menos. No meio do ano perdeu jogadores muito importantes no começo, perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, perdeu o Igor Jesus no meio do ano também perdeu o Jair, que você acabou de falar, que tá no Nottingham Forest. E, rapaziada, eu acho que pro ano que vem a gente tem peças de boa sim, tá? É um time competitivo.
Não sei a nível de ganhar atitude grande todos os anos, mas realmente precisa reforçar alguns lados, como nas laterais, né? O Cuiabano também, nesse final de ano, foi pro Nottingham Forest também. E os demais jogadores que restaram, a maioria são bem experientes, não diria velhos, mas a maioria tem lá seus 28, seus 30, até alguns passando dos 30. Então, o Tiquinho Soares é um jogador que vai fazer 34 anos ano que vem, rapaziada. Ixi, já tá pra aposentar, então. E é o seguinte, no começo do ano a gente havia vendido ele, para o Santos. De forma definitiva, o Santos foi muito mal, né? Péssimo também, escapou do rebaixamento nas últimas rodadas, literalmente na última. E o Tiquinho não conseguiu se firmar lá. Tudo bem que ele não é reserva, talvez por opção do treinador, porque na minha sincera e humilde opinião, o Tiquinho Soares é muito melhor do que o Guilherme, mas infelizmente ele é reserva. E aí, rapaziada, o que eu posso falar? O staff e o próprio jogador Tiquinho Soares, eles afirmaram que tem essa vontade de voltar ao Botafogo. E o Botafogo, acontece que ele tá cheio de centroavante, tá? Tem o Arthur Cabral, que é considerado titular, mas pra mim também é um jogador que é bom, mas não mostrou o que deveria ter mostrado esse ano. Tá gordo. Tá gordo, tá em forte forma, tá pesado, tá? Cris Ramos é um bom jogador, mas jogou poucas partidas titular, então talvez receba mais minutagem, mas tem muito potencial também. Também tem o Kaique Barre, Kadir Barre, o Pelé Panamá, que costuma apelidar dele assim carinhosamente, mas ainda assim é um moleque, né? Precisa amadurecer e precisa jogar mais bola. E aí se chegaram um quarto centroavante, tá ligado? Pô, a gente podia trazer, sei lá, o Montoro é ponta, né? Ponta ou meio. Cara, podia jogar ele como falso 9 e ajustar essa escalação, essa formação para deixar um falso 9 veloz. Sim, então, essa falta de elenco, quer dizer, elenco inchado, digamos assim, o que eu faria? Eu gostaria de ter o Tiquinho de volta realmente. Por empréstimo de um ano, não se sabe se ele realmente vai ficar aqui ou vai, depois desse último ano, vai voltar pro Santos para se aposentar lá. Perdão, mas é isso, rapaziada. O que eu faria? Eu venderia o Arthur Cabral e traria o Tiquinho para ele brigar ali pela titularidade com o Cris Ramos, e o Kadir ficaria no banco com quem perder essa disputa aí. E o staff dele tá meio que tentando cavar, digamos assim, uma vaga no Botafogo, porque isso poderia, como é que eu posso dizer, trazer uma nostalgia, mas mais visibilidade. Os torcedores que gostam desse jogador, a torcida também tem um carinho dele especial pelo ano passado, por 23, né, pelo aquele ano mágico de 23 que felizmente terminou de maneira trágica. Então não é mágico, né? Sim, mas foi o melhor ano da carreira do Tiquinho. O único também, né? Não diria o único, mas é porque realmente ele não era muito visível quando ele atuava lá na Europa, lá na China, enfim. Você é jogador ruim, né? Tô brincando. Piada. Cada um com sua opinião, rapaziada. Enfim, brincadeira. É isso. Eu acho que já me estendi um pouco. Você tem alguma coisa para falar sobre essa possível volta? Cara, o Tiquinho é um jogador decisivo, eu diria. Foi importante para o Botafogo. Ano passado eu não diria tanto, como os 23, mas foi bem importante. Acho que se voltar vai ser um bom reforço para o Botafogo, mesmo ele dizendo que tá lotado de centroavantes, né? Sim. Vale lembrar, para finalizar, ele também está sendo sondado também em Curitiba, mostrando o interesse dele, mas eu acredito que realmente ele ganharia espaço, ser principal jogador titular do Curitiba. Mas, rapaziada, todo respeito aos torcedores curitibanos, nem sei se fala assim, mas torcedores que torcem pro Curitiba que estiverem nesse vídeo, me perdoem, mas Coxa é um lixo, né? Coxa é um time de menor expressão. Os caras foram campeões, né, mano? Do que? Da Série D, né? Que ano? Esse ano, cara. Que isso? Todo respeito. Ai, que isso. Enfim, é isso, rapaziada. E agora a gente vai pro assunto que vocês estavam esperando. Então, galera, a notícia bombástica, né? Que eu acho que o mundo do futebol, pelo menos no Brasil, está comentando. É possível Neymar no Flamengo, eu diria. Neymar no Flamengo, eu diria que há 5 anos seria a maior contratação do futebol brasileiro. Mais até que o Romário, tá? Quando ele veio com o futebol brasileiro sendo o melhor do mundo. Mas, cara, agora, com respeito, sei que tem muita gente fã do Neymar. Eu sou fã do Neymar como jogador, tá? Ele é um jogador, ele foi um jogador fantástico. Hoje, infelizmente, assim como o Coutinho, ele é uma sombra do que ele já foi.
rapaziada, eu vou falar um pouquinho agora sobre esse papo aí, rapaziada. Infelizmente, tá, da minha parte, eu vou dizer, mano, que o Neymar, infelizmente, é um jogo, é uma atividade, é um aposentado em atividade. Neymar, cara, se ele quisesse, talvez ele poderia ser um dos melhores jogadores do Brasil. Se, porque, é claro, o Neymar, a carreira do Neymar é significativa, é a carreira exemplar do Si. A carreira dele é o Si. É um craque hipotético, né? Se ele não se machucasse, se ele não saísse do Barcelona, não saísse do Barcelona, se ele não perdesse a paciência tão fácil, se ele não, como é que eu posso dizer, zombasse dos seus adversários no campo, é sempre o Si, rapaziada. Então, é claro, cara, eu acho que o Neymar ainda tem a da vontade dele, o Neymar joga quando ele quer, infelizmente é isso, tá? Diz ele que quer jogar a Copa do ano que vem, quer trazer o Hexa pro Brasil, ele vai conseguir? Não sabemos. Eu particularmente acho que não. As chances são baixas. Eu espero que sim, tá? Mas por enquanto ele só tá na fala dele. Vamos ver se ele vai apresentar algo pro ano que vem. E só falando sobre esse papo, eu acho que só o Flamengo perderia esse Silvestre, tá? É só o Flamengo ia perder uma porrada de dinheiro. Ele perdeu 4,5 milhões de salário. Ia se envolver em problema, em polêmica só por causa do Neymar, né? Ele gosta de falar algumas coisas meio polêmicas na internet aí. E se envolvesse o Flamengo, é que o caso pioraria. Então, o que eu posso dizer mais? Ele briga com o torcedor quase todo jogo, perde a paciência fácil, se machuca quer bater sempre, no juiz. Quer bater no juiz. Infelizmente o Neymar, ele só joga quando ele quer. Se ele for ele tem muito potencial, rapaziada, mas infelizmente ele só joga quando quer. E tem esse porém também. E outra, quer contratar o Neymar em época de carnaval pro Rio de Janeiro? Tá de brincadeira, né? Eu não duvido nada que se ele for pro Flamengo, ele só vai voltar a jogar em março, maio. Vai ser a estreia dele, o cara vai ser anunciado em fevereiro, começa a jogar em maio, tá ligado? Em junho. Espero que não venha, com todo respeito, o Neymar é um gênio da bola. Já foi, vamos dizer a verdade. Mas hoje, infelizmente, não dá. Eu acho que cairia bem no Fluminense da vida. Sei lá, eu acho que até um time, com todo respeito à carreira do Neymar, até de menor expressão, sei lá, caso ele queira diminuir o seu salário, eu acho impossível. Mas no Flamengo eu acho que não ia se encaixar. Quer dizer, ia se encaixar, mas aquilo, o futebol que ele está apresentando não ia cair bem. O Felipe Luiz gosta de pontas que participem do jogo, tanto ofensivamente como defensivamente. Pontas mais móveis, né? Isso. Sobem para tanto que o Cebolinha não é titular hoje por causa disso. Porque ele tem aquela velocidade de ir pra frente. Mas ele não tem tanta velocidade quanto o Samuel Lino de voltar para marcar. Eu acho que o Neymar não ia nem correr, com todo respeito. Infelizmente o físico dele já não aguenta mais. O cara a idade tá chegando, tá pesando, começando a pesar pra ele, não tem tanta E a explosão. rotina dele, né? Quando ele tinha, sei lá, em 2015, quando ele ganhou a Champions com o Barcelona, até nos primeiros anos de Paris, também tinha inúmeras lesões, tá? E a rotina que ele tem aí. Enfim, não vamos estender, vocês devem conhecer o caos que é o Neymar. Se vocês quiserem também, é um bom conteúdo que a gente pode trazer aqui pra vocês, explicando um pouco sobre o Por que o Neymar deu errado? Tá ligado? Por que o Neymar deu errado? Nosso craque hipotético, nosso gênio hipotético que muitos consideram. Eu considero também o Neymar um gênio, mas infelizmente não hoje em dia. Não senta na mesa de Messi e Cristiano, essa é a realidade. Não, hoje em dia nessa última década eu acho que ele vem atrás dos dois. Mas, pô, se sentar na mesa, não. Desses últimos 15 anos eu acho que sim. Nos últimos 15 anos? Caramba. Sim, nos últimos 15 anos sim, mas a gente vai ter que limitar esses 15 anos, tá ligado? A gente vai ter que terminar. Tipo, eu ia trazer esses 15 anos mais pra 2020 pra trás, tá ligado? Exatamente. Agora, se for pegar a história, pô, tem inúmeros craques, gênios que estão acima do Neymar, na minha opinião. Não, muito acima. Eu acho que na opinião de várias pessoas aí. Enfim, rapaziada, seguindo com a notícia, né? O Flamengo, acho que demonstrou interesse, eu não tenho essa resposta, essa informação exata você tem? O Flamengo dizem que os jogadores que estão pedindo o Neymar dentro do clube. A diretoria não menosprezou a ideia, mas não partiu dela.